Desde os tempos antigos, os reis não venciam apenas com exércitos e ouro. Venciam com algo muito mais sutil e devastador, o silêncio. Venciam com o desprezo calculado. Enquanto a corte, os generais e os tolos reagiam a cada boato e ofensa, os reis observavam. Enquanto o povo se debatia em palavras, debates e explosões de emoções, eles simplesmente ignoravam. Maquiavel, o arquiteto do poder moderno, já dizia: o desprezo é a arma que destrói sem ferir a mão que a empunha. Pense nisso, não há defesa real contra alguém que, no fundo, não se importa. O desprezo é o poder invisível, a supremacia no jogo emocional do outro. Você quer saber quem tem o controle real em qualquer situação? Em qualquer empresa? Em qualquer relacionamento? É simples, observe quem implora por atenção e quem tem o luxo de negá-la. Os reis e os césares sempre souberam disso. Os generais estratégicos também. E os arquitetos do poder moderno, os que comandam gigantes corporativos, que moldam multidões nas redes sociais, aplicam a mesma técnica. É o desprezo disfarçado de indiferença estoica. Mas atenção, o desprezo, para ser poder, não é a ausência de emoção. É a gestão perfeita dela. É o domínio de saber quando o silêncio ecoa mais alto que 1000 gritos. Quando o afastamento vale infinitamente mais que o confronto direto. Hoje, você vai mergulhar na mente estratégica. Você vai aprender como o desprezo se tornou a arma suprema de controle psicológico, e por que aqueles que não dominam essa arte estão condenados a viver sob o domínio emocional de quem a usa. O desprezo, ao contrário do ódio ou da raiva, é a emoção mais perigosa para o ego humano. O ódio, de certa forma, ainda te mantém vivo. Quando alguém te odeia, essa pessoa ainda te coloca no centro das emoções dela. Você ainda é relevante o suficiente para merecer a energia da inimizade. Mas quando alguém te despreza, você simplesmente deixa de existir. Você é riscado do mapa emocional dessa pessoa. É o verdadeiro corte. O desprezo é o fim de toda e qualquer influência. É o ponto exato em que o outro perde totalmente o poder de te afetar, de te machucar, de te manipular. E essa é a primeira lição. O desprezo é uma arma que primeiro te liberta, e só depois, destrói o poder do outro. É por isso que as pessoas frágeis e imaturas nunca conseguem usá-lo. Elas são escravas da necessidade de reagir, de se justificar, de provar que estão certas. O desprezo, nobre e frio, exige autodomínio. E o autodomínio é um privilégio dos que já entenderam como o jogo da vida funciona. Pense em Napoleão Bonaparte. Ele não precisava gritar ou mandar prender um general que o irritava. Muitas vezes, a pior punição que ele dava era o silêncio total. Ele ignorava o general em reuniões, agia como se ele não estivesse ali. Isso criava um tormento psicológico tão grande que o general, outrora orgulhoso, implorava por uma ordem, um confronto, qualquer coisa que o trouxesse de volta ao campo de relevância. Na política, na guerra, e sim, no amor, o desprezo é o golpe mais sofisticado. Ele não busca vingança emocional. Ele busca apenas controle estratégico. Quem domina o desprezo não precisa gastar energia em brigas infantis. Basta um recuo calculado, e o outro implora por atenção. Basta a ignorância completa, e o outro tenta freneticamente provar seu valor. Basta o silêncio, e o outro grita por validação. Porque o desprezo, mais do que a raiva, cria um vazio. E o ser humano, por natureza, odeia o vazio. Ele precisa preencher o silêncio, justificar a ausência, reconquistar o olhar que perdeu. E no momento em que ele se move para preencher esse vazio, ele já está preso. Essa é a essência da técnica suprema dos reis: fazer o outro se mover, enquanto você permanece imperturbável e imóvel. Como, então, você usa o desprezo não como um sentimento de mágoa, mas como uma alavanca de poder? Lembre-se, o desprezo estratégico não é arrogância. A arrogância precisa provar superioridade. O mestre que despreza, já a possui. O segredo está em controlar a sua atenção, pois para onde a sua atenção se dirige, para lá se dirige o seu poder. Lei 1. O silêncio como declaração de supremacia. O silêncio não é ausência de comunicação, é a linguagem mais alta do poder. Enquanto a maioria das pessoas se apressa para explicar, para se justificar, para se defender de acusações e fofocas, os sábios observam, em silêncio absoluto. Eles deixam o outro se afogar nas próprias palavras, nas próprias emoções. O silêncio calculado faz o outro duvidar de si mesmo. Ele se pergunta: será que eu disse o suficiente? Será que fui longe demais? Porque ele não se abalou. É assim que o desprezo estratégico cria o caos mental no adversário, sem que você precise mover um único músculo. Lei 2. A retirada da validação como castigo. A validação é a moeda de troca das relações humanas. Quer ver o desespero surgir em alguém que tentou te diminuir? Simplesmente pare de reagir. Não elogie, não critique, não entre na discussão, e o mais importante, não responda na mesma moeda. A ausência total da sua atenção, da sua reação, é o castigo mais devastador para quem depende da aprovação ou da ira alheia para se sentir importante. O desprezo entende a lei da escassez. Tudo que é escasso tem valor. Se a sua validação, o seu feedback emocional, for difícil de conseguir, o mundo inteiro tentará conquistá-la. Lei 3. Nunca demonstre o vínculo emocional, ressentimento. O desprezo verdadeiro é sempre calmo.
Ele é livre de raiva, de drama e, acima de tudo, de explicações. A raiva, a mágoa e a irritação ainda são formas de vínculo. Se você se irrita, o outro venceu, pois ele ainda conseguiu controlar a sua energia, tirá-lo do seu centro. Mas quando você simplesmente se cala, age de forma imperturbável e segue com a sua vida, o outro sente o golpe. A ausência de emoção é interpretada como: você não é importante o suficiente para merecer minha raiva. É devastador. Lei 4. Use o tempo como seu aliado, o veneno lento. O desprezo é como o veneno de ação lenta. Você não precisa de um gesto repetido ou de uma fala final. A ausência fala por si, e o tempo é o amplificador da mensagem. O silêncio que você impõe hoje ecoa dias depois. O outro fica ruminando a não reação, sem que você precise gastar mais uma palavra sequer. Quem aprendeu a usar o tempo como aliado entende que a vingança nunca é imediata, ela amadurece. E quando o resultado da sua indiferença aparece, não é vingança. É pura e simples consequência. Para dominar o desprezo, você deve evitar suas 3 maiores armadilhas, que transformam poder em fraqueza. Armadilha 1. O desprezo movido pelo orgulho. Se você usa o desprezo apenas para se sentir superior, para exibir arrogância, você não está no controle. Você é um escravo do seu próprio ego inflado. Você ainda precisa da reação do outro para provar seu valor. Isso não é poder. Isso é orgulho vazio. O verdadeiro desprezo é usado com a intenção de proteger o seu tempo, a sua paz e a sua energia. Armadilha 2. A frieza desnecessária. O desprezo é uma arma estratégica, não um modo de vida para ser aplicado a todos. Não confunda controle com psicopatia. Aplicar a indiferença a quem não te desafiou, a quem te ama ou a quem merece o seu respeito é um erro colossal. O desprezo se usa contra a manipulação e contra o ataque. Se usado indiscriminadamente, você se torna um ser frio e isolado. Ele é uma espada, não um abraço. Armadilha 3. Desprezar o alvo errado. Muitas pessoas tentam desprezar o manipulador, o chefe tóxico, o ex-parceiro. Mas o alvo principal do desprezo deve ser, na verdade, a sua própria necessidade de reagir. Você deve desprezar a voz interior que implora por aprovação e validação externa. O verdadeiro mestre se liberta. O verdadeiro mestre não usa o desprezo para ferir. Ele o usa para se libertar. Ele não reage porque não precisa. Ele não responde porque não se abala. A indiferença, nesse ponto, torna-se a forma mais pura de poder, porque ela não depende de mais ninguém no mundo. Essa arte funciona como um filtro natural e brutal nas suas relações. As pessoas que realmente te respeitam e te amam, permanecem. Elas entendem o seu limite. Quem só queria te usar, quem só buscava o drama ou o seu feedback emocional, desaparece imediatamente quando a fonte de energia seca. O desprezo separa o que é verdadeiro do que é teatro. O verdadeiro poder, como os grandes filósofos sabiam, não está em dominar a vontade dos outros. Está em não ser mais dominado pela vontade de ninguém. Quando você finalmente domina o desprezo, você se torna livre da necessidade constante de provar o seu valor, de reagir a cada provocação ou de convencer os céticos. Você deixa de ser refém das emoções alheias, e começa a viver a partir do centro inabalável do seu próprio eixo. O desprezo, nesse nível, não é apenas frieza. É maturidade emocional em seu estado mais elevado. É o ponto em que você finalmente entende que a maioria das pessoas ao seu redor não busca a verdade sobre você, elas buscam, apenas, o seu controle. E a melhor, a mais elegante, a mais fatal forma de resistir a esse controle, é o silêncio. Quando você para de responder, quando você se torna inatingível, as máscaras caem. O desprezo exige a capacidade de suportar a solidão momentânea. E só os fortes conseguem suportar o silêncio de quem não precisa ser visto para saber quem é. O poder invisível do desprezo é simples, ele devolve para você aquilo que o mundo sempre tentou roubar, a autoridade sobre si mesmo. Você não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa implorar por respeito. Basta não reagir. Basta não se abaixar. Basta não se explicar. E quando o mundo perceber que você não depende mais dele para sua felicidade, para sua raiva ou para o seu valor, ele será forçado a te respeitar. Porque o verdadeiro respeito só é conquistado quando o medo da sua perda é maior do que o prazer que o outro tinha em te controlar. Essa, afinal, é a técnica final dos reis. Não conquistar pela força bruta da espada, mas pela elegância devastadora da ausência. Se essa mensagem acendeu uma nova visão em sua mente, se inscreva no canal. Aqui, a gente não fala para agradar. A gente fala para acordar. Deixe o seu like,
Compartilhe essa mensagem com quem você sabe que se doa demais, que sofre tentando agradar a todos. Talvez o que essa pessoa precise não seja mais amor, mas um pouco de silêncio estratégico. E lembre-se, sempre, quem aprende a desprezar o que o controla, se torna impossível de dominar. Você não precisa ser temido. Você só precisa ser inatingível. E esse é o verdadeiro poder.